Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui quem fala é o Bruno. Eu tô aqui para te mostrar um setup operacional muito foda, para te fazer se tornar lucrativo no médio e longo prazo. E eu tenho certeza que essa visão que eu vou te passar aqui vai abrir os teus olhos para o mercado financeiro. Eu sei que você já procurou canais, você já procurou estratégias mirabolantes, ou muitas das vezes você já sentou na frente do gráfico e não soube o que fazer. Não sabia se compraria, não sabia se venderia, não sabia se aquela semana seria uma semana de compras ou uma semana de vendas. Eu tenho certeza que você já olhou para o mercado e não conseguiu identificar estruturas de liquidez. Então eu estou aqui para te mostrar a possibilidade de você ser um operador profissional analisando os conceitos do ICT. Tudo de graça, em português, mastigado aqui para você. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, aproveita para deixar o teu feedback, seja ele positivo ou negativo. Eu respondo todas as pessoas que interagem aqui no canal. Isso faz com que o canal seja recomendado para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se fizer sentido para você, você pode se inscrever nesse canal e acompanhar cada vez mais, porque o conteúdo que eu te entrego aqui, meu amigo, é um conteúdo de excelente nível. Eu tenho certeza que essa visão que abriu os meus olhos, vai abrir os seus olhos também. Hoje eu vou tratar a respeito da teoria do tempo. Eu vou fazer você identificar o teu gráfico, momentos de compra e de venda, tanto no curto prazo, mas também saber o momento atual que o mercado está. As marcações que eu vou fazer aqui são marcações de high level. Então, se você quer aprender, fica aqui conosco no canal e essa visão vai te ajudar. Eu estou analisando aqui Solana a pedido de um seguidor aqui do canal, um inscrito do canal. Solana, ele falou que está comprado por volta dos 62 a 64, mais ou menos nessa região aqui, acreditando que o mercado vai chegar aos níveis dos 100 dólares. Então vamos contextualizar. Para Solana, nós vemos aqui o mercado vindo aqui em movimentos de queda. Você vai observar muito bem aqui essas movimentações aqui acontecendo, uma subida meio que devagar, depois uma queda muito forte, né? Para quem opera ali o Price Action, aqui figuras gráficas, isso aqui é uma bandeira. Isso aqui é uma bandeira de baixa. Você vai observar aqui, ó, o seguinte movimento acontecendo. Olhem só a bandeirinha sendo formada aqui. É claro que nós não operamos isso aqui. Nós operamos padrões que são muito mais elevados. High level bem interessante. Vamos lá. Vamos identificar primeiramente os níveis de liquidez para nós não sermos a liquidez do mercado. Vamos identificar elas a partir dos swings de mercado. Olhem só as swings lows aqui. Eu ensinei vocês aqui no canal a identificar níveis de swing lows. Como por exemplo, essas aqui que eu estou marcando no gráfico semanal. Vou marcar algumas aqui para a gente identificar e ver os ataques a esses níveis de liquidez. Olhem só. Estou marcando aqui swings lows e swings highs e o ataque a esses níveis. Observem que sempre que o mercado vai atacar os níveis de swing high, ele faz uma movimentação relativamente curta, interage a um nível de bloco de ordens, por exemplo, a um PDAway, seja um bloco de ordens ou um Fair Value Gap, e a partir de então o mercado dispara absolutamente forte em busca de regiões interessantes aqui. Olhem só, vamos partir aqui por blocos de ordens. Nós temos aqui blocos que, para que eles sejam validados, eles precisam ter desbalanço para validar esse movimento. E quando você tem este movimento aqui acontecendo, inclusive swings lows aqui, as prévias do bloco, validando o bloco, nós temos aqui níveis de liquidez que fazem com que esse bloco seja cada vez mais forte, seja um bloco cada vez melhor. É um bloco que você acredita que o mercado vai de fato respeitar. Então acontece a mitigação do bloco e a possibilidade do preço vir capturar patamar caro. Então, se você quer aprender mais, ó, fica aqui no canal, presta atenção, não perde o fio da meada, vamos lá. Identificamos aqui a liquidez, já sabemos aqui identificar os pontos de liquidez. Eu já vou apagar aqui para a gente poder seguir e não perder tempo. Quando o mercado ele faz toda essa movimentação aqui, observem que ele deixa a liquidez aqui de fundo, né? Por exemplo, esses fundos iguais aqui, e deixa a liquidez de topo. Ele trabalha dentro de um range de negociação. Logo, se nós estamos trabalhando dentro de um range como esse, teve algumas operações de venda, por exemplo, o mercado chegou a esses níveis de bloco de ordens aqui, interagiu no bloco e veio abaixo, depois foi acima novamente e ele ficou lateralizado aqui. E nós estamos analisando a partir do gráfico semanal, criptomoeda Solana. Quando isso aqui aconteceu, nós tivemos a mudança no estado de entrega do preço a partir da quebra dos swings lows, mas o mercado, primeiramente, para ele fazer esse giro, ele teve que capturar liquidez. Concorda comigo? Olhem só, liquidez aqui de topo,
liquidez aqui de topo. Tenho que deixar essas linhas brancas aqui porque hoje eu resolvi mudar o layout do gráfico. Mas vamos lá. Liquidez aqui de topo, o mercado faz o ataque a esses níveis e quebra swing lows aqui muito forte. Quando isso aqui acontece, nós temos aquele famoso Market Structure Shift, o MSS acontecendo. Aconteceu o MSS aqui nessa movimentação, o que nós vamos analisar? A possibilidade do mercado voltar a patamar caro, aquilo que eu já ensinei para vocês, swings de mercado. E quando isso acontece, nós temos aquele giro de mercado acontecendo. De qual maneira? Exatamente dessa seguinte maneira. 3 níveis de OTE para você pegar. Aí você pode escolher. É claro que nós estamos analisando a partir do gráfico semanal, mas eu quero chegar exatamente na entrada que nós estávamos analisando logo de início. O seguidor pediu para analisar. Eu quero saber, Bruno, se o mercado vai subir ou se ele vai descer a partir desse momento que a gente está. Se você for analisar o gráfico semanal, você vai ver a seguinte questão. Olhe só essa visão que eu vou te passar. Foca aqui, não perde o foco. Olhem só essa vela no gráfico semanal. Olhem só esta vela aqui. Esta vela é nada mais que uma vela que ataca a liquidez e uma vela que, depois do ataque a esses níveis de liquidez, ela basicamente passa um grande período de tempo só acumulando ordens. É uma vela que acumulou muitas ordens. Isso aqui pra gente, a gente tem liquidez na parte superior e liquidez na parte inferior. Só que dentro do range de negociação, nós também temos liquidez aqui acontecendo. Olhem só isso aqui muito nítido no gráfico semanal. Nós temos aqui topos e fundos dentro desse range de negociação. Então o que você pode aguardar nesse caso, Bruno? Eu posso aguardar uma movimentação acontecer para um dos lados, como por exemplo o que aconteceu aqui para este nível, e o mercado interagir a um ponto que seja um bloco de ordens, um Fair Value Gap, como por exemplo essa interação que ele fez. Olhem só onde ele vai interagir. Deixa eu só alterar aqui para a gente pegar uma linha de tendência. Olhem só onde ele vai interagir. Exatamente no bloco de ordens. Exatamente no bloco de ordens. Esse bloquinho vermelho aqui que gerou toda esta movimentação de alta. Ou melhor, é um bloco que está no meio da movimentação e gera toda essa movimentação de alta. Então, para que nós possamos identificar a possibilidade do preço chegar a patamar caro, nós vamos identificar esse movimento aqui como sendo ele o nosso movimento de manipulação. Só que aí entra uma teoria muito foda do mercado. E eu quero que você acompanhe isso aqui porque eu tenho certeza que vai virar a chave para você. Isso aqui é liquidez. Isso aqui tem outro nome. Isso aqui tem outro nome, mas para não embananar aí o entendimento de vocês, para não dificultar o entendimento de vocês, nós vamos identificar isso aqui só sendo como liquidez. Liquidez na parte inferior, liquidez na parte superior e liquidez interna ao range. Então o que nós aguardamos? Nós aguardamos o mercado vir sweepar algum dos lados e reagir a um bloco de ordens. Isso aqui, por exemplo, é um bloco de ordens. Mas não necessariamente só um bloco de ordens, é necessário que ele reaja a algum PD Array. Seja um bloco de ordens, ou um Fair Value Gap, ou um Break Block. Nesse caso foi a um bloco de ordens. Eu recitei aí no vídeo anterior essa movimentação sendo como Fair Value e Order Block, tá? Mas nada mais é do que um bloco de ordens. Identificamos esse movimento, vamos observar que o mercado acumulou todas essas ordens aqui desde fevereiro. Ele atacou esses níveis de liquidez e acumulou ordens em fevereiro, acumulou ordens em março, acumulou ordens em abril, acumulou ordens em maio e somente no dia 1º de junho ele fez essa captura de liquidez. Isso aqui é muito foda. Se você entra no mercado e não entende o porquê que o mercado fez isso aqui, e agora o mercado está podendo ir a patamar caro, você vai perder muito dinheiro acreditando que o mercado vai continuar essa movimentação de queda só porque ele saiu com muita força dessa região. É claro, isso pode acontecer, mas eu vou te ensinar alguns gatilhos aqui que vai fazer você ter esse poder em suas mãos e identificar que o mercado está fazendo uma movimentação de manipulação, uma movimentação falsa. Uma movimentação falsa, tido como Judas Swing. Esta movimentação aqui,
que ele fez não é aquela movimentação de fato que a gente gostaria de ver ele fazendo para queda. Ele só está fazendo um movimento de captura de liquidez. Ah, Bruno, mas o mercado pode subir a partir daqui? É claro que pode acontecer, dependendo das movimentações e dos indícios que ele vai deixar para a gente no mercado. Então o que a gente vai analisar? Vamos partir pelos swings. Eu estou aqui no gráfico semanal, mas você vai descer o teu gráfico para o diário. Observem essa swing high quebrada, esse nível de Fair Value Gap aqui, de inverso Fair Value Gap, sendo respeitado. A partir do momento que o mercado sai de toda essa movimentação aqui, ele deixa esse bloco de ordens aqui. Observem esse nível de bloco de ordens. E quando ele deixa esse bloco de ordens, ele vem capturar toda essa liquidez que está interna ao range e também a liquidez da parte inferior e retrai. Quando ele retrai, ele vem com toda essa força aqui, já reage ali ao Fair Value Gap, aos 50% do Fair Value Gap, só que acontece que o mercado forma esse nível de swing low. Lembra do que eu ensinei para você? Fundo mais alto e topo relativo quebrado? É exatamente o que acontece aqui agora em Solana. Nós tivemos um momento ali de parada, que foi o mercado quebrando essa estrutura, rompendo esse nível de Fair Value Gap aqui e interagindo no bloco semanal. E é por isso que você está vendo essa queda aqui momentânea acontecendo. Nós temos aqui um range de negociação. Este range aqui de negociação. Observem essa swing low e esta swing high aqui. Nós temos esta swing high, a partir desse movimento aqui, e temos essa swing low. Essa swing low quebrou essa swing high. Então nós temos um novo range de negociação. Considere, presta atenção aqui, não desfoca, considere que eu estou no semanal, tá bom? Então nós temos aqui a possibilidade do preço via patamar barato. Ah, mas ele não pode subir daqui a partir deste momento? Pode acontecer. Vamos descer aqui para o gráfico diário. Olha, não desfoca do vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, porque eu vou te passar uns gatilhos, uns macetes mais interessantes. Você só assistiu até aqui, tá tudo bem. Mas se você seguir, eu tenho certeza que você vai ser grato pelo conteúdo que eu vou te entregar aqui. O meu seguidor aqui, ele falou que o mercado, ele tinha comprado ali por volta dos 62 a 64 dólares, mais ou menos nessa região. Nessa região, no gráfico diário, nós já temos aqui níveis de swing sendo quebrados, como por exemplo este nível de swing aqui, que foi quebrado por esse movimento. Então nós temos aqui a primeira possibilidade, eu acredito que se ele usou as análises dos swings de mercado para analisar, como eu tenho ensinado aqui no canal, ele pegou esse movimento, identificou essa movimentação, e se ele foi inteligente, ele desceu o gráfico dele aqui por 4 horas e identificou isso aqui. Isso aqui que eu vou te falar vai ser muito interessante. Vai te dar uma visão muito foda também. Quando você vai pegar uma entrada, seja se baseando em HTF, ela vai ter no movimento ali, que é um movimento de prêmio e desconto, essa movimentação que você vai ver aqui, essa divisão que você vai ver no gráfico. Aqui eu tracei esse nível aqui, essa caixa ela tem ali o seu nível de 50%, tudo que é abaixo é nível de desconto, o mercado está em um patamar barato. Então, tudo que é abaixo dos 50% do range, você já pode procurar por compras. Nesse caso, você vai identificar quais pontos. Você vai identificar aqui na região de desconto, próximo aqui ou dentro da OTE, níveis de Fair Value Gap, níveis de bloco de ordens, níveis de break block. Isso aqui vai te ajudar mais demais a ter uma visão interessante no mercado. Tá bom? Isso aqui é um setup operacional muito foda. Então, para que essa região seja validada, você vai ver aqui, ó, níveis de bloco de ordens, Fair Value Gaps, e quando o mercado volta, você vai fazer o quê? Quando ele vai quebrando swing highs aqui, como por exemplo essa swing aqui, essa swing que ele quebra aqui, renova. Quando você vê o mercado fazendo uma nova swing high e voltando, aí você tem a possibilidade real de comprar. Em qual nível? Nesses níveis onde tem esses speed aways aqui bem detalhados. Então, ó,
eu já estou chegando no final da primeira parte deste vídeo aqui. A segunda parte também vai ficar muito interessante e você vai gostar demais. Então assiste o conteúdo. Vamos lá. Aqui nós temos a primeira entrada acontecendo, ó. Na interação exatamente aqui, no primeiro toque. Stop ficaria aqui atrás do último fundo, onde você traçou o teu nível de OTE. E você vai surfar o movimento de alta. Até onde, Bruno? Eu posso visar o meu movimento de alta, ou eu vou me basear pelos níveis da OTE, ou eu vou me basear exatamente pelos níveis-chave de mercado. Ou eu posso até ser um pouco mais objetivo e um pouco mais detalhista e visar, por exemplo, esses níveis de bloco de ordem no meio dessa movimentação. Digamos que aqui eu tenha pego essa entrada até o 0,5 da Fibonacci. Olhem só o tanto que esse trade já pagou. Pagou exato 7,38 para 1% de risco, mais ou menos. E a partir do momento que você vai fazendo ali a redução do teu stop loss, quando o mercado ele respeita a sua entrada vai ficando aí absurda. Só que a projeção que nós temos aqui é do mercado via níveis superiores. Foca aqui no vídeo, foca no conteúdo. A projeção é que nós temos aqui do mercado via níveis superiores. Vou subir o meu gráfico para 1 hora, ou melhor, para o diário, e vou identificar. Onde que eu tenho a próxima liquidez aqui para o mercado capturar? Exatamente nesses níveis. Olhem só como o mercado tem níveis de equal highs aqui. Isso aqui são topos relativamente iguais. Aqui a gente teve uma manipulação, uma breve manipulação no diário. Só que essa manipulação não quer dizer que toda essa liquidez aqui foi capturada. E é justamente o que o mercado está fazendo aqui agora. Isso aqui são níveis de equal highs. O ICT chama isso aqui de equal highs. Nós vamos colocar como EQH para identificar. Esses níveis de equal highs, eles tendem a ser atacados, porque essa liquidez ainda está pendente. A liquidez da parte inferior de dentro do range já foi capturada, e a liquidez da parte inferior do range de fora já foi capturada também. Então nós temos aqui o preço com a possibilidade de ir a níveis superiores. A entrada do rapaz, ela pode não só chegar ao nível de 100 mil dólares, como ele identificou aqui, foi muito bem identificado, porque aqui nós temos um nível de bloco, mas, além disso, nós temos um outro range de negociação aqui. Olhem só essa projeção. Esse tipo de movimento ele também está acontecendo no Bitcoin. Ele está acontecendo um movimento onde a gente pode ter ali esse movimento aqui. Ele fez aqui um movimento de baixa, manipulou as mínimas e agora está fazendo um movimento corretivo para, quem sabe, vir aqui entregar vendas. Ou, quem sabe, o mercado, a partir deste momento que ele está, já entregar aquele boom que está todo mundo esperando para o Bitcoin. Tá? Mas, como a gente analisa todo esse conceito, e o que importa aqui é você ser lucrativo em movimentos que sejam curtos, isso vai ser muito mais interessante para você. Mesmo que você seja um trader que faz hold, né, um trader que faz ali swings, por exemplo, swings para longo prazo, é interessante você analisar a partir dos HTFs. Solana está nos identificando aqui a possibilidade de chegar a patamar caro. Né, não só ao nível de 100 dólares, mas, por exemplo, ao nível de 106. Olha o tamanho do trade que você já estaria sendo lucrativo. Se o mercado chegar a um nível de bloco de ordens, como, por exemplo, este nível de bloco aqui, olha só o tamanho da posição que você vai pegar. Se você é um trader de position, você vai ser muito lucrativo. Agora, se você também é um day trader, você vai ser mais lucrativo ainda com esses conceitos. Beleza. Passei a minha visão. Vamos deixar agora de enrolação e vamos passar para a teoria do tempo, porque essa teoria aqui eu já vou começar a mostrar aqui no canal, né, porque é uma teoria bastante avançada e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos colocar aqui o nosso mercado, vamos deixar no gráfico diário mesmo. Eu uso uma Fibo, que é exatamente essa Fibonacci aqui. Ó. Eu uso essa Fibonacci aqui, zona de tempo de Fibonacci. Você pode usar ela também. Quando eu pego ela aqui, eu vou identificar os períodos trimestrais iniciais aqui do ano, né? A partir da primeira semana completa do
ano, ou melhor, a primeira semana completa do mês, tá? Eu vou identificar aqui o período trimestral. Foca nesse conteúdo, que agora chegou a segunda parte do vídeo, você vai me agradecer demais. Você vai sentar na frente do teu gráfico e vai identificar os pontos onde você vai ou comprar, ou onde você vai ou vender, onde você vai conduzir a tua operação. E assim você não vai mais precisar de ninguém para analisar para você. Vamos lá. Quando eu tenho esse movimento acontecendo aqui, de quebra de estrutura, eu tenho que me basear até onde o mercado vai. Vamos aqui identificar a teoria do tempo. Partindo da primeira semana completa de janeiro de 2026, nós vamos dividir esse ano de 2026 em trimestres, em períodos de 3 meses. Janeiro, primeira semana completa. Vamos aqui para a primeira semana completa de janeiro. Já estou aqui com a FIBO, lembra aquela FIBO que eu entreguei aqui para vocês. Vou entregar logo a configuração dela. Coloca a tua Fibonacci com essa configuração aqui. 0, 2, 3, 4 e 1. Isso aqui vai te ajudar demais a você fazer a sua marcação no teu gráfico. Antigamente eu fazia as marcações assim, ó. Eu pegava aqui um período de tempo gráfico, por exemplo, um período de tempo, né, do calendário. Por exemplo, a primeira semana, vou dividir aqui a primeira semana do mês de janeiro, para a gente identificar, porque a gente já está aqui em janeiro, né? Marcando aqui o mês de janeiro. Vamos identificar aqui a primeira semana completa. Aperto em Alt G no teu teclado. Primeira semana completa, dia 5. Neste candle aqui. Vou pegar, marcar uma linha vertical. Qual que é a próxima semana completa? É exatamente a semana do dia 12. Então eu vou identificar aqui e vou para o gráfico. Aqui. Semana completa do dia 12. Se você apertar Alt V no teu teclado, você consegue fazer uma marcação de linha vertical. Qual que é a terceira semana completa? A semana do dia 19. Vamos marcar aqui no gráfico. Semana do dia 19, essa semana aqui. Qual que é a quarta semana completa? Aqui nós não temos a quarta semana completa, mas a gente pode basear nela também para a gente poder definir essa movimentação do mercado. Então a gente marca ela aqui. E entrando ali em fevereiro, nós temos a marcação da primeira semana completa de fevereiro a partir do dia 2. Observem que aqui, ó, a semana não está completa no calendário. Ela só está completa a partir deste movimento aqui. Desta marcação, no caso. Então a gente vai para o dia 2 e faz a marcação. Opa, dia 2 de fevereiro fizemos a marcação. O que é isso aqui, Bruno? Eu acabei de dividir o mês de janeiro completo. Acabei de dividir o mês de janeiro completo. Aquela FIBO que eu te mostrei vai te ajudar a expandir este movimento aqui à frente. Digamos que o mercado ainda não se movimentou. Digamos que a gente está nesse movimento aqui. A gente dividiu janeiro, por exemplo. Se eu estou fazendo aqui a minha marcação a partir de fevereiro, a Fibonacci vai definir os níveis para você. Tá? Então, vai ficar mais fácil de você identificar. E, além disso, no passado do gráfico, você vai identificar os pontos de liquidez. Isso aqui é muito ouro, tá? Então, anota isso aí no teu caderno, anota isso aí e vai te ajudar demais. Mas, digamos, olhe, foque só aqui no mês de janeiro e foque nessa movimentação aqui, que a gente está atual. Foque no mês de janeiro e nessa movimentação aqui atual. Ignore essa movimentação aqui. Olhem só esses movimentos de acúmulo de ordens aqui no gráfico diário, olha. Nós temos aqui movimentos onde o mercado acumulou ordens aqui nessa região, nos topos, e o mercado também acumula ordens nessas regiões aqui nos fundos. Observem bem. Nós temos um acúmulo, um movimento que faz a manipulação. Com certeza que no gráfico do 4 horas teve quebra de estrutura, o mercado voltou a um patamar barato do preço e negociou a níveis superiores. Isso lá pelo final do ano. Você vai identificar muito bem isso aqui em vídeos posteriores que eu vou gravar aqui também. Mas observem bem, esse nível de liquidez tem muita liquidez pendente. Quando o mercado faz essa movimentação aqui, ele faz uma movimentação direcional exatamente para capturar esses níveis aqui de liquidez. Quando isso acontece, nós temos uma parada do preço a esses níveis acima. Observem só onde o mercado para. Fibonacci. Ou melhor, Fair Value Gap, e a gente tem o preço travando exatamente nesses níveis aqui.
Com certeza aqui no 4 horas nós temos um nível de bloco de ordens, com certeza, então fez com que o mercado fizesse essa parada. Então, para a gente poder dividir janeiro de uma maneira mais específica, esse vídeo tá muito foda, eu te falei que esse vídeo ia ser bom. Então, acompanhe isso aqui, anota, deixa teu comentário, deixa teu like, aproveita esse conteúdo. Observem que janeiro nós tivemos ali uma movimentação meio que acumulativa, né? Nós tivemos o mercado aqui acumulando ordens nessas regiões aqui, de topo e de fundo. Observe muito bem. É claro que ele teve primeiramente as suas movimentações ali de manipulação a partir do momento ali que foi numa quinta-feira, né? Então foi uma movimentação mínima, né? A gente teve um sweep aqui abaixo, depois o mercado ia a patamar caro. Depois que isso aqui aconteceu, nós temos praticamente a primeira semana completa aqui do mês de janeiro de 2026 aqui, dia 5, totalmente acumulada. Observem, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não se opera, é claro. Então nós temos esse movimento aqui acumulado, aí entra domingo e depois o mercado começa a ir a níveis acima, exatamente fazer aquela movimentação de captura de liquidez. Então isso aqui nada mais é do que aquele padrão Power of Three que eu estou sempre mostrando aqui para vocês. Nós temos aqui um primeiro movimento de acumulação, o primeiro movimento aqui sendo ele um movimento de acumulação. Nós temos um segundo movimento, sendo ele um movimento de manipulação. Eu gostaria que essas linhas aqui fossem amarelas para ficar bem visíveis no gráfico. Show de bola. Nós temos aqui um primeiro movimento que faz um movimento de acumulação. Nós temos um movimento aqui que é um movimento de manipulação. Por que esse movimento é um movimento de manipulação? Observem que quando o mercado vem a esses níveis acima, ele basicamente faz ali a captura desses níveis de liquidez aqui nessa parte superior e vai a níveis acima. Só que quando ele vem fazendo topos mais baixos, isso aqui basicamente é uma movimentação de SMT acontecendo, né? Mas esse tipo de análise aqui que eu estou te passando, você pode replicar para outros gráficos também tranquilamente. Não se prenda somente a Solana, porque esse tipo de movimentação acontece em todos os gráficos. Quando o mercado faz esse movimento aqui de manipulação, o que nós vamos aguardar? Nós vamos aguardar duas movimentações acontecendo. Nós vamos aguardar esta movimentação aqui, que é a movimentação de Break a Block, aquilo que eu já ensinei para vocês. E quando o mercado volta a interagir na região do break, você tem aí vendas acontecendo. Ou então nós vamos aguardar esse tipo de movimentação aqui. Esse tipo de movimentação é uma movimentação de SMT, Smart Money Technique. São esses dois padrões que você vai observar quando o mercado interage acima do nível chave de mercado. Quando ele interage acima dos níveis, você vai observar esses dois padrões. Somente esses dois padrões aqui. Nada mais do que isso. Se o mercado plotar esses dois movimentos aqui, e o mercado é fractal, você não vai analisar só o diário, você pode ter certeza absoluta que a gente está em um movimento de manipulação. E é o que ele faz aqui. Foca nesse vídeo, ó, presta atenção, não deixa de anotar. Quando ele faz esse movimento, o que eu vou fazer? Eu desço para o meu gráfico de 4 horas, foca nisso aqui, não perde a linha, não perde aqui a linha de raciocínio. Estou aqui em um movimento de acúmulo, olhem só como no 4 horas fica até mais claro também. Quando o mercado ele faz esse sweep para baixo aqui, observe o PDAway que ele reage. Isso aqui é alto nível, rapaziada. Isso aqui que eu estou entregando para vocês é alto nível. Nós temos aqui esse nível de bloco também. Ele interage nele. O bloco com break é tido como unicórnio setup pelo ICT. É um setup do ICT. Tá? Então nós temos esse movimento aqui acontecendo. Aqui realmente aconteceu compras. É um movimento de compras. Só que você não vai comprar, por exemplo, com o mercado meio morto, né? Observem que quando o mercado chegou na sexta-feira, ele interagiu por volta das 3 da tarde e ficou enrolando. Sábado, quando entrou domingo, mais ou menos, domingo aqui ó, às 3 da manhã, foi que o mercado realmente começou a movimentar. Quando entra às 3 da manhã do domingo, o mercado realmente começou a movimentar. Mas aqui você já poderia pensar em compras.
pelo aquele operacional que eu passei aqui para vocês no canal. Né? Swing de mercado, quebra de estrutura, mercado interagindo, a patamar de desconto. Então você tem aqui a sua possibilidade. Eu tenho aqui a FIBO de prêmio desconto também. Só você traçar aí a sua FIBO de prêmio desconto. Você tem aqui o mercado interagindo nesses níveis acima e você pode comprar a partir daqui. Show de bola. E aconteceu a compra realmente. Até onde? Até esses níveis aqui, ou até mesmo visando a captura dos níveis de liquidez, que são esses níveis aqui, que a gente marcou. Muito bom, Bruno. Tô gostando pra caramba. Agora eu quero entender quando o mercado faz esses níveis aqui. Lembra daquela marcaçãozinha que a gente fez aqui de SMT e Breaker Block? O que eu vou identificar? Observem que aqui nós não temos o break logo de cara. Mas o que nós temos? Nós temos exatamente uma movimentação de queda. Não só nessa movimentação de queda você vai identificar o nível de SMT, mas você vai identificar também outros. Rapaziada, peço desculpa para vocês. Eu observei aqui que depois que eu encerrei a gravação, o computador ele basicamente não gravou o que eu gostaria que tivesse gravado. Foi uma das melhores partes. Então, a partir do momento que vocês escutaram eu falando aí do SMT, eu percebi que no minuto 32 parou de gravar. Não entendi o porquê. Mas eu vou continuar as nossas marcações aqui, porque realmente ficou muito foda o que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá, para a gente não perder aqui o fio da meada. Partindo aqui do SMT que a gente estava conversando, vocês vão identificar que quando o mercado ele começa a fazer topos abaixo, topos inferiores, você vai identificar exatamente uns pontos muito interessantes aqui, que é exatamente liquidez. Aprenda a sempre observar a liquidez que o mercado está fazendo. Só que, quando o mercado trabalha a níveis acima, você vai identificar aqueles dois padrões que eu ensinei para vocês e vai aguardar exatamente a quebra de estrutura. Quando acontece a quebra de estrutura, você já sabe o que acontece. Você tem o MSS acontecendo, que é o Market Structure Shift. E ele acontece exatamente com esses equal lows aqui. A partir do momento que o mercado captura toda essa liquidez aqui, ele muda o caráter dele, como é dito no SMC, tá? Ele faz aqui a mudança no patamar de entrega e quando ele volta a interagir na região cara após a liquidez, é exatamente no final da segunda semana. No final da segunda semana de janeiro, as prévias da semana de distribuição, do período de distribuição. A gente identificou uma semana que foi uma semana acumulativa, identificamos uma semana que é uma semana que está acontecendo movimentos de manipulação. Esse movimento aqui é chamado como movimento de Judas Swing. Eu gostaria muito que essa parte final do vídeo que ficou sem gravar tivesse sido gravada, porque ficou muito bom, mas eu estou regravando aqui para vocês, então acompanhe esse conteúdo aqui. Quando nós temos um movimento de captura de liquidez acontecendo no mercado voltando a patamar caro, depois de capturar a liquidez, observem, ele captura a liquidez, quebra as estruturas e volta a patamar caro. É exatamente final da semana, da segunda semana, da semana de manipulação. Depois disso, nós temos aqui o mercado entregando vendas absurdas. Então, quando você identifica esse tipo de padrão, o que você vai buscar? Você vai traçar a sua OTE, a nossa querida OTE. Então você vai puxar até o último fundo e vai identificar o ponto de entrada. Olha só isso aqui. Oh my God, isso aqui é absurdo, rapaziada. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é uma visão libertadora que vai te fazer ser muito lucrativo e vai te fazer um trade aí consistente. Quando você identificou tudo isso aqui no mercado, você já sabe que você está no final da segunda semana de manipulação, as prévias da terceira semana de distribuição. Eu não me recordo, mas acredito que tem as letras aqui, mas essa parte aqui desse quadrante da primeira semana representa a acumulação, a segunda semana a manipulação, a terceira a distribuição e a quarta possível reacumulação do movimento. Mas observem como você teria a possibilidade de pegar vendas
a partir deste momento, colocando o teu stop atrás do último topo. E visando o quê? Você vai visar a liquidez que está pendente. Olha só a liquidez da primeira semana pendente aqui. E olha só como o mercado ele é totalmente direcional à captura desses níveis de liquidez da primeira semana que acumulou ordens. Olha só isso aqui. É um absurdo isso aqui. Isso aqui é uma visão que vai te libertar de muito stop. É uma visão que você vai chegar na frente do gráfico e vai identificar e não vai mais ficar perdido. Isso aqui é uma visão que você vai sentar na frente do teu computador e vai dizer assim, hoje nós estamos em uma semana que está acontecendo acumulações. Ou hoje nós estamos em uma semana que está acontecendo manipulações. Então, eu vou me posicionar, por exemplo, para vendas, porque eu sei que o mercado está capturando liquidez aqui de topo, vindo de uma acumulação. Então, nós temos aqui a possibilidade de surfar todo esse movimento de venda. A partir desse momento, nós vamos ter aqui, por exemplo, acredito que na primeira parte aí que não ficou ficou gravado, eu não falei a respeito do PDAway. Você vai buscar aqui aquilo que eu já ensinei para você, Fair Value Gap, Order Block, entende? Aqui nós temos, por exemplo, no 4 horas identificando um Fair Value Gap. Ele foi completamente mitigado, mas só que você tem aqui a possibilidade desse preço interagir esse patamar mais caro depois da mudança na estrutura. Foca aqui nesse negócio que você vai ser muito lucrativo. Então, sabendo disso, você vai distribuir o movimento pela terceira semana completa do mês. Então você tem aqui a distribuição desse movimento da terceira semana e você vai buscar o que? Exatamente liquidez das semanas anteriores. Olhe só como o mercado é totalmente direcional a esses níveis de liquidez. Ou seja, se você pegou um trade aqui e reduziu o teu risco, digamos que você colocou atrás desses níveis aqui, você estaria sendo muito lucrativo nessa terceira semana sem passar nenhum calor. Então você pegou o início da terceira semana a partir do final da segunda semana que estava manipulando ordens. A segunda semana ela manipulou ordens até a sexta-feira. Então você teve sexta-feira, no final de sexta-feira, como é criptomoeda e o mercado não para, você tem ali movimentos de distribuição acontecendo pela terceira semana do mês. E olha só o tamanho desse retorno. Agora, eu quero identificar as possibilidades, Bruno, do mercado fazer um movimento de reversão. Eu tenho medo dele voltar e tomar todo o trade que eu fui lucrativo. Observem que a única swing high desse movimento que nós temos aqui no 4 horas é essa daqui, até de certa forma meio que não tão expressiva, mas nós temos também essa daqui. Essa daqui, de fato, ela caracterizaria a mudança do movimento, a mudança do movimento de venda. Observem isso aqui. Observem esta movimentação. Nós viemos aqui de uma manipulação, o mercado distribuiu, e quando nós temos aqui ele chegando a patamar de captura de liquidez, nós temos aqui a possível mudança acontecendo. Só que, para que ele validasse essa mudança e realmente nós tivéssemos aqui essa terceira semana como sendo o X do movimento, que seria a mudança de reversão, que seria a semana de reversão, nós estaríamos aguardando o mercado fechar acima desses níveis de swing high do 4 horas. Só que ele não fecha. Então, quando ele chega aqui por volta da quarta-feira, que é um dia onde nós temos ali movimento de distribuição, ele não vem com força a esse patamar caro. Então, ele continua a sua movimentação de queda. Então, nós temos aqui final da segunda semana de manipulação, terceira semana fazendo o movimento de distribuição e a quarta semana fazendo o movimento de continuação do movimento. Oh my God, olha só isso aqui. Olha essa possibilidade de se tornar um trader vendedor a partir deste movimento aqui. Se você, por exemplo, opera visando semana, se você faz position trade. Até onde que eu vou buscar, Bruno? As minhas possibilidades de sair do trade. Níveis de liquidez, rapaziada. Olha só isso aqui. Olha só essa sell side liquidity que o mercado vai buscar no final da terceira semana. Exatamente nos níveis que estávamos pretendendo.
Se você não entendeu esse tipo de conteúdo aqui que eu te passei, eu te peço para voltar o vídeo no canal. Peraí que eu acabei de fazer besteira nessas cores aqui. Vamos lá. Se você não entendeu esse tipo de conteúdo aqui que eu te passei, essa visão completa, a gente já começando a identificar a teoria do tempo alinhada com a teoria do preço, você já vai começando a ter aquele gostinho de sentar na frente do gráfico e entender o que o mercado está te entregando. Eu te peço que acompanhe não só esses vídeos aqui, mas volta os vídeos anteriores também, que estão muito explicativos. Percebe também que a explicação ela deu uma melhorada também, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo aqui, eu vou passando esse conhecimento para vocês e vocês vão identificando. Com isso aqui você consegue aprovar qualquer mesa proprietária, seja ela de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, independente do valor da mesa. O que vai definir é a sua gestão emocional e setups operacionais muito lucrativos como esse daqui. Se eu te passei somente o setup de swings institucionais, agora você tem uma junção dos swings institucionais alinhado à teoria do tempo. Você vai entender o que vai passar nessa semana e nas próximas semanas também. A FIBO que eu te passei no início do vídeo, no início da segunda parte do vídeo, vai te ajudar muito a expandir esse movimento à frente, a identificar as próximas semanas. Então vai te ajudar demais. Se você gostou do conteúdo, aproveita para acompanhar as próximas aulas. Já se inscreve também, não deixa de acompanhar isso aqui, porque é um conteúdo que você tranquilamente pagaria para outras pessoas te ensinarem e eu estou passando isso aqui de graça. Não sei por quanto tempo isso aqui vai ficar, mas aproveita, se inscreve, deixa teu comentário aí, teu feedback é muito interessante. Respondendo a pergunta do seguidor também que pediu aí para fazer essa avaliação em Solana, essa é a minha visão. Tamo junto, é só o começo, vamos para cima.